Boa noite, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração, amém? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Hoje umas palavras aqui em 2 Timóteo chamou muito a minha atenção. Nós estamos no 40 dias de jornadas de milagre, depois estarei fazendo um outro vídeo para nós, mas eu gostaria de deixar esta palavra para nós hoje, nesta noite, para todos os meus seguidores, né? Da Hora da Esperança. Quero agradecer a Deus porque estou já no canal com 1000 inscritos. Para quem começou com 1, 2 pessoas, e eu falei para o Senhor que até o final do ano o canal do YouTube está com 1000 inscritos. Nós estamos em outubro, já estamos com 1000. Não por causa de dinheiro, irmãos. Eu não faço nenhum vídeo por causa de dinheiro. Mas saber que mesmo a gente não tendo uma grande igreja, né? Mas a gente tem pessoas que gostam da gente e nos seguem. Por isso eu agradeço a Deus por essas pessoas, que vocês não sejam os meus seguidores, mas sejam seguidores de Jesus. Siga os passos de Jesus. Por mais que você me aprecie, você goste de mim, eu também gosto de vocês. Tem pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas o meu abraço, o meu carinho para todos. Mas eu não sou ninguém. Mas tem um Deus, que é o meu Deus, que ama você e quer que você o siga. Olhe para ele, que os dias são difíceis e os dias são maus. E a palavra que eu tenho nesta noite para nós é lá em 2 Timóteo, capítulo 19, a parte B, que diz assim, ó: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Isto chamou muito a minha atenção. Daí, se nós começarmos a olhar mais para baixo, nós vamos ver assim no capítulo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também, deixa eu colocar aqui, virar aqui, ó, é no outro lado da página. Mas também de pau, de barro, uns para honras e outro para desonras. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Para você que conversou hoje comigo e perguntou o que é um estudo bíblico, um estudo bíblico, irmãos, é você pegar a palavra de Deus, ler a Bíblia e procurar entender. Claro que eu não vou dar um estudo bíblico aqui agora para vocês, porque um estudo bíblico leva um tempo, que tem que esmiuçar a palavra, tem que olhar os versículos, as concordâncias, né? Olhar em que tempo foi escrito aquela palavra, para quem foi escrito, e trazer a palavra de Deus para os nossos dias. Tem algumas denominações que não deixa o membro estudar a Bíblia. Já é um primeiro erro, porque a Bíblia não é de uma igreja. A Bíblia, ela não tem um dono específico, ela é dessa igreja ou ela é dessa igreja, não. A Bíblia é de todos aqueles que acreditam nela. A partir do momento que você acredita na palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é sua. Ela não tem assim, essa Bíblia aqui é para a igreja adventista, essa Bíblia aqui é para a Assembleia de Deus, essa Bíblia aqui é para o Evangelho Quadrangular. Não, a Bíblia é para todos, é para o católico, é para o espírita. A Bíblia é o único livro que quando você lê ela, o autor está presente. E quem é o autor da Bíblia? É o Espírito Santo. Quem é a palavra central da Bíblia? Jesus Cristo. E o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Não é como muitas pessoas ensinam por aí, que ela contém a palavra. Ela não contém, ela é. Ela é a palavra de Deus.
de Gênesis a Apocalipse, né? Eu não vou ficar falando muito aqui, dando um estudo para vocês, mas quem sabe numa oportunidade que eu tiver, vocês vão pegar um lápis, vão pegar um caderno e vão aprendendo, nós vamos aprender junto. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma revelação divina. A Bíblia é um livro espiritual. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que pedir para o Espírito Santo falar conosco. E hoje, olhando para este versículo, chamou muito a minha atenção. E eu falei assim, eu vou fazer um culto ao seu lar hoje, depois eu faço outro também com a campanha, mas esse é específico para nós, né? Que fala aqui, ó, o Senhor conhece o que são seus. Então Deus conhece você, Deus me conhece. Se nós somos de Deus, nós temos que ter uma vida afastada da iniquidade. Iniquidade separa o homem de Deus. Nós vimos lá no livro de Isaías, acho que 59, se eu não estou enganada, que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o que separa o homem de Deus? O pecado. É uma mancha. É algo que separa o homem de Deus, porque Deus não convive, irmãos, com o pecado. Nós temos que ser santo, como Ele é santo. E tem pessoas que confundem santidade com aparência. Tá cheio de gente por aí que tem uma aparência de santidade. Tem cabelo de santidade, roupa de santidade. Critica as pessoas que por às vezes não têm o mesmo costume que ele tem. Não quer ter comunhão porque aquela igreja diz que não tem doutrina. E não sabe nem o que é a palavra doutrina. Mistura doutrina com usos e costume. E assim vai. E o povo vai andando de qualquer maneira. Mas iniquidade é uma palavra muito forte. É um pecado que desagrada muito a Deus. Então aqui, se o Senhor te conhece, por que então você não se afasta da iniquidade? Se afaste do pecado. Hoje eu estava vendo uma reportagem, eu achei interessante, mas eu nem assisti até o final, porque não deu tempo de eu assistir até o final. E ali, aquele moço falava que Deus tinha dado um sonho para ele, que Deus mostrou para ele ali quem vai para o arrebatamento. E eu fiquei escutando. E ali Deus mostrou uma mulher para ele. Que essa mulher queria fazer a sua própria vontade. Ela queria beber, ela queria fazer as coisas da carne. Ela foi numa igreja porque ela achou que aquela igreja dava a conveniência para ela fazer o que ela quisesse. Então, irmãos, Deus mostrou para aquele homem que aquela mulher não ia para o arrebatamento, ia ficar na grande tribulação. Depois eu não vi o final. E depois eu vi esse versículo, eu falei assim, olha, eu vou encaixar, porque eu creio que Deus quer falar conosco em alguma área das nossas vidas que precisa mais de santidade, precisa mais de mudança. Eu não sei que área que é. Hoje eu estava pensando comigo, nossa, eu estou ficando velha, mas eu não quero ficar uma velha rabugenta, uma velha que só reclama, nada tá bom, que não deixa a pessoa que convive com a outra pessoa, viver num ambiente de reclamação, de murmuração, deve ser horrível. Então eu não quero ser essa velha. Eu quero ser uma velha que entende a situação do presente momento. Enquanto eu ver que uma coisa não está legal, não está de acordo com aquilo que eu gostaria que tivesse, eu aprenda a orar.
a buscar a presença de Deus, porque ainda dá tempo de nós buscarmos, ainda dá tempo de nós clamarmos, irmãos. Ainda não aconteceu o arrebatamento, mas o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, e muita gente vai ser pega de surpresa. E eu não quero ser pega de surpresa, e não quero que você, que é o meu ouvinte da Hora da Esperança, um dia chegue e fale assim: nossa, eu era seguidora daquele canal, A Hora da Esperança, mas a pastora Deusa nunca ensinou que um dia Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, buscar o seu povo, buscar aquele que aceitou ele no seu coração como o único e suficiente Salvador, e deixou escrito aqui em 2 Timóteo capítulo 19, parte B, que o Senhor conhece o que são seus, mas qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte, não é ele que vai apartar você, é você que tem que se apartar da iniquidade, e é você que sabe. É você e eu, é nós que sabemos o que é que nos separa do nosso Deus. Você fala de Jesus, você conhece Jesus, você vai numa igreja evangélica ou numa igreja onde prega a palavra, mas você não tem entendimento. Peça para Deus abrir o teu entendimento, porque os dias vão ficar difíceis, os dias vão ficar apertados, as coisas vão se apertar, e aqueles que é de Cristo, aparte-se da iniquidade. No versículo 20 diz que numa grande casa, a igreja é semelhante a uma grande casa, e há variedades de utensílios para diferentes fins. Então, o vaso, por exemplo, são feitos de ouro, prata, madeira e barro, porém são destinados para propósitos distintos, como abrigar óleo ou água, servir de alimento, ornamentar, simplesmente ficar encostado. Mas você é um vaso encostado? Não seja um vaso encostado, sem nenhuma utilidade. Tem pessoas que eles falam: esse daí é um encosto. Tem pessoas que se tornam um encosto. Não é aqueles encostos que a gente vai lá no ministério lá e expulsa, não. Vamos expulsar o encosto que está no seu corpo aí. Tem um encosto no seu corpo. É você que é um encosto na vida dos outros. E se você profere o nome do Senhor Jesus, aparte-se da iniquidade, pare. Tome-se uma posição. Tome-se uma posição diante de Deus, não é nem diante dos homens, é diante de Deus. Pare de ser um vaso sem utilidade. Há vasos de várias formas, de ouro, há de barro, há de madeira. Nós somos um vaso de barro. E nós estamos na mão do oleiro ainda. Você está na mão do oleiro, eu estou na mão do oleiro. E se o vaso se quebrar na mão do oleiro, ele vem e nos faz de novo. Mas se nós formos um vaso já duro, quando ele quebra, não tem mais solução. Porque o vaso, quando ele já é feito, endurecido, ele quebrar, ele se trinca tudo, não tem como colar mais. Mas quando o vaso ainda está mole, ele pode até se quebrar, tem como malear ele de novo e fazer um vaso novo. Se nesta noite você é uma pessoa que o Senhor conhece você, Ele sabe. Vou dar uma escondidinha, né? O único escondidinho que eu conheço, irmãos, é carne seca com batata. Esse aí é um escondidinho muito bom, gostoso. Se você fizer aí na sua casa, me convida para ir jantar, porque eu vou, tá bom? É o escondidinho. Mas o escondidinho de Deus não existe. Deus não conhece essa palavra escondidinho, porque os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que estão na presença dEle. E aqueles que não estão também, Deus conhece.
Então aqui não adianta você querer fazer um escondidinho, querer enganar Deus, não. Deus não se engana. Mas nesta noite seja um vaso para utilidade na presença de Deus. Afaste-se da iniquidade, aparte-se da iniquidade, porque o Senhor conhece o que são seus. Amém? Pare então, como eu já falei aqui, de ser um vaso encostado e vá fazer alguma coisa para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus que abençoe a tua vida, a tua noite, e eu peço nesse momento, nesta hora, neste culto ao seu lar, a hora da esperança, que esta palavra tenha falado no teu coração, que aquilo que eu não consegui passar para você ou para mim também, que a palavra vem para todos, que o Senhor Jesus possa estar se revelando para você. Que o Espírito Santo converta o teu coração e você venha conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as bênçãos caiam sobre a tua casa, a tua família, que a libertação venha sobre a tua vida, sobre todos os irmãos que pediram oração ali, nas mulheres de oração, no grupo Pérolas, que é o irmão Maurício, que está internado ali no hospital, que o Senhor também vá ao encontro dele, que o Senhor vá ao encontro de todas as pessoas, aquelas pessoas ali, parente da irmã Vera, que está precisando somente ser tocada pelo teu poder, pelo teu Espírito, toda a família, Senhor, de Cristo na terra, todos os irmãos recebam a vitória nessa hora, que tudo aquilo que vem contra a tua vida, que queira impedir você de ir para o arrebatamento, que nesta noite caia por terra e que você se prepare, porque o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Em nome de Jesus, Pai, consagra esta água que essa vida vai beber, que seja um remédio para o corpo dela, peça de roupa, a chave do carro, da casa, os documentos, em nome de Jesus. Amém. Deus que te abençoe, amém? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Se esta palavra te abençoou, compartilhe aí com as pessoas, para que elas recebam também, em nome de Jesus. E deixa aí um comentário, amém?